Hoje eu vou substituir a minha forma habitual de cumprimentar, porque eu sempre digo minha saudação. Hoje eu vou dizer um Feliz Natal, um venturoso ano de 2025, porque é o último comentário a respeito da tramitação dos projetos de reforma tributária que eu estarei fazendo neste ano. Até porque não haverá fato novo de agora até o final do ano. Mas depois nós entraremos em 2025, que por algumas vezes eu já falei que será um ano muito importante para que se acompanhe a implementação da reforma tributária. Nós tivemos um ano bem movimentado em 2024 nesse sentido, no que diz respeito à tramitação. Nós começamos 2024 com a Emenda Constitucional 132 de 2023, recém-aprovada e prevendo alguns desdobramentos. Já me referi em comentários anteriores. Havia dois tipos de assuntos previstos para que fossem objeto de projeto de lei nos primeiros 90 dias após a vigência da Emenda Constitucional. Um, versando sobre tributação de renda. O outro, sobre tributação de folha de salário. A tributação de renda, que não está no contexto da reforma tributária especificamente, não houve modificação no arcabouço do sistema tributário no que diz respeito à renda, ela não precisaria ter projeto de lei em 90 dias, pode tê-la a qualquer momento no desdobramento do sistema tributário. Não foi apresentado um projeto especificamente nos 90 dias, como estava previsto na Constituição, mas o assunto é objeto de constante debate e projetos foram discutidos, alguns estão ainda em tramitação no Congresso Nacional e nós teremos em 2025 um aprofundamento de discussão a respeito dessa matéria, sem dúvida nenhuma. O segundo, previsto para ser apresentado nos primeiros 90 dias após a vigência dos novos dispositivos constitucionais, tratava da questão de tributação da folha de pagamento para a garantia da Seguridade Social. Este assunto foi objeto de muita discussão sem um projeto específico. Havia uma posição do Executivo, havia uma posição de empresas que desejavam que continuasse o não pagamento sobre a folha de salários, e sim sobre o faturamento. Houve modificações sucessivas e um acordo feito pelo governo com as áreas interessadas da atividade econômica. Os dois assuntos foram abordados sem os projetos específicos que estavam previstos e, ao longo do tempo, continuarão sendo abordados, eu não tenho dúvida, porque até a contribuição sobre a folha de salário, que aparentemente houve um acordo final, poderá ser modificado a qualquer momento. E alguns dirão, mas isso não está abrangido por tributo novo, que é a CBS? A CBS substituirá apenas PIS/COFINS, e não os outros tributos previstos para a garantia da Seguridade Social. Mas esses dois assuntos, renda e a questão de incidência tributária na folha de salário, foram tratados, continuam sendo tratados e em 2025 a questão da renda continuará sendo discutida sem dúvida nenhuma. Folha de salário não, porque houve um acordo e se houver o objetivo de modificações será lá na frente. Mas havia também a previsão de que seriam apresentados em até 180 dias depois da aprovação daquela emenda constitucional os tributos para que fosse regulamentada a reforma tributária. Seriam apresentados os projetos de lei complementar referentes a estes tributos. Foram apresentados dois, o 68 e o 108. O 68 já está aprovado na Câmara e no Senado. No último comentário, inclusive, eu fiz referência que estava aprovado na Câmara, que estava aprovado depois no Senado, do Senado voltou para a Câmara e poderia haver modificações e houve algumas. Dou um exemplo de uma que eu me referi, de uma conquista e que houve a modificação. Houve a questão do saneamento que estava equiparado à saúde e foi modificado. Foi retirado aquele aparente benefício fiscal para a área do saneamento. Mas, de toda forma, está aprovado. Há um projeto regulamentando o IBS, que é resultado da soma do Imposto sobre Serviço Municipal e do ICMS estadual. Isto foi regulamentado através desta proposta de emenda constitucional 68.
Houve modificações na Câmara relativamente ao Senado, mas este assunto está concluído. Poderá ter modificação futura. Precisará haver regulamentação agora, normativa para aplicação, inclusive contábil. E o outro projeto, 108, está aprovado na Câmara, tramita no Senado, e ele não modifica a questão dos tributos. Ele faz uma referência pequena ao imposto de transmissão, causa-mortes e doação, e também ao imposto de transmissão de bens imóveis, a uma contribuição para garantia de segurança, alguns assuntos desta natureza, mas na verdade o ponto central dele é a regulação do funcionamento do comitê gestor. O funcionamento do comitê gestor interessa ao contribuinte, mas a maior interação vai ser entre os entes federativos. Os estados, os municípios, a União terão interesse em acompanhar aprofundadamente aquilo que vai constar da regulamentação do comitê gestor. Então nós tivemos um ano, na minha ótica, com discussão, com aprovações de matérias, com alguns equívocos ao meu juízo, mas um ano em que esta regulamentação andou. Vamos iniciar outro. Por isso é que eu disse, eu não me iniciei dizendo minha saudação, eu iniciei desejando um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Porque este é o último comentário deste ano. E nós só voltaremos, não bem no início do ano que vem, porque não vai haver nada novo nesse sentido bem no início do ano que vem. Nós só voltaremos demonstrando o que é o conjunto que está aí, como deve ser 2025 no andar da carruagem. Por isso, muito obrigado pela atenção de sempre. Por isso, um Feliz Natal. Que o nascimento do menino da manjedoura represente efetivamente a criação da solidariedade, da paz e da luz. Um venturoso ano de 2025, no qual nós vamos falar muito a respeito da questão do sistema tributário brasileiro. Um grande e um afetuoso abraço.